Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente começar? Nós vamos ler um capítulo do Salmo. Fiquem todos à vontade, ok? Estamos na casa do Senhor. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esta graças. O nosso coração se alegra por mais um ano de vida do Everson e também estamos felizes pela Tua graça sobre a nossa vida, que tem nos trazido até aqui hoje, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E nós cremos que de hoje em diante também é conosco, é por nós. Nós engrandecemos o Teu nome. Amém. Quero ler com vocês o Salmo 133, um salmo davídico. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O primeiro verso, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aí você pula lá para o final. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Senhor concede a bênção sobre as nossas vidas quando nós vivemos em união com os nossos irmãos. Amém? Vamos cantar? Vamos nos levantar? Vamos nos levantar para cantar. Ele me amou primeiro. Essa música é muito conhecida. Só que eu não sei de cor, né? Como normal. Preciso do auxílio do meu mais novo auxiliar, amigo do peito. Olha pra mim. Vai lá. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Marina, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Sim, o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Cris? A outra, Cris? Não, aquela lá de baixo. Ele disse haja noite e dia. Ele disse haja água e céus. Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar. Pra
ensinar com Ele a andar. Ele me amou, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Diga, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre. Amém, coisa linda, glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada por este amor. Que antes de eu ser, de eu nascer, o Senhor já tinha feito tudo. E obrigado por sua graça, por sua bondade, por sua salvação. Te damos elogios nessa noite. Tu és muito bom. Tu és maravilhoso, Senhor. No início da palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é, sim, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, pra sempre reinarás.
ninguém maior. Oh, quão maravilhoso é o nome de. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esta felicidade que temos de dizer que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Tu és infinitamente mais, Senhor, e fazes milagres hoje, infinitamente maior. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Sim, a melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões, muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei, sim, para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho
Cristo é o motivo da minha canção. Ele é. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Amém. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Leve os seus pensamentos ao Senhor. Depois dessa canção, o que dizer se não dar graças? O motivo da nossa canção, a melodia vem dele, a nossa vida vem dele, e breve, breve ela passará. Ó Senhor, enche-nos de propósito, enche-nos de razão, enche-nos de Ti. És o motivo, és a razão, és a verdade que há no meu coração, és o sentido, és o propósito, és o motivo da canção, da canção, da canção. És o motivo da canção. És a alegria do meu coração. Grato eu sou, pois veio a mim a doce palavra de salvação. E grato eu sou, pois veio a mim a boa notícia de salvação. Salvação, a salvação, a salvação bateu a porta do meu coração. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Deus é bom. Gente, boa noite. Graças e paz para todos. Para os nossos visitantes, meu irmãozão ali, Carlinha, sua noiva, Débora, Baiano, Sarinha, João, esqueci. Ela falou para mim, dá agora o nome dela. Késia, meu Deus do céu. Seu nome? Kathleen. Sejam bem-vindos. Os de casa, Marcos, Michele, Tati já é de casa, Maclean já é de casa, Pink. Meu sogro, minha sogra lá atrás. Muito bom estar aqui com vocês. Cristo estava nervoso ali, tremendo. Assim mesmo, a gente quando vai fazendo essas coisas assim, dá um nervoso, rapaz. Você não tem noção toda vez que eu venho para cá, como eu fico nervoso. Ai, meu Deus. Gente, vamos direto à mensagem, depois a gente fala. O mais importante é falar sobre aquele que é digno de ser falado. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 1. Marcos, capítulo 1, verso número 1. Elaine, se você quiser, eu gostei desse cordão seu. Achei ele bonito. Achei legal, uma argola aí. Um pouquinho d'água para mim. Marcos 1,
verso 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam caminhos retos para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós somos dignos, não somos dignos, mas a graça do Senhor nos alcançou. E o Senhor tem operado na nossa vida tão graciosamente, que o Senhor tem nos dado, além de vida, além do Senhor, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, por esta noite ser uma noite, para mim, especial. Obrigado porque o Senhor me concede a oportunidade de, além de ser o meu aniversário, pregar no dia do meu aniversário. Obrigado por este presente, de me dar a oportunidade de compartilhar daquilo que eu creio, daquilo que tem sido na minha vida o meu suporte, o meu esteio e a minha própria vida. Que a palavra do Senhor hoje entre nos nossos corações e gere fé, e gere alegria, e gere transformações, a fim de que a gente possa sair daqui um pouquinho melhores do que entramos, com um pouco mais de confiança na obra transformadora do Senhor. Amém. Você pode deixar água aqui perto de mim, por favor? Não tem problema não. Pode confiar em mim. Confie em mim. Pode ser. Não, precisa também não. O tema da mensagem é: qual é a tua mensagem? Quem está chegando ali? Jefferson. Qual é a tua mensagem? Esse é o tema da mensagem de hoje. Preste atenção. Para a gente entender o que aconteceu aqui, a gente precisa lembrar do pano de fundo que isso acontece. Como essa história surge, como é escrito e por que é escrito. Marcos é um dos 4 evangelhos escrito por Marcos, ou João Marcos, e vale lembrar que Marcos não experimentou ou vivenciou andar com Jesus. Ele conta aquilo que Pedro, o apóstolo, que andou com Jesus, conta para ele. Essa carta é dirigida aos cristãos que se encontram em Roma, a sua grande maioria judeus, convertidos a Cristo, uma pequena minoria de gentios. Escrito por volta de 65 a 70 depois de Cristo, ou seja, uns 30 anos depois da morte de Cristo, 40 anos depois da morte de Cristo e ressurreição. Foi uma época de crescente provação com relação ao povo cristão, e eles precisavam perseverar em meio a essas provas ao qual viviam. O propósito dessa carta para este povo que se encontra ali perseguido: comunicar a verdade da divindade de Cristo. E não apenas a divindade, mas a messianidade. Termos que para crentes velhos, isso é algo normal, mas para quem nunca ouviu essa mensagem, o que seria messianidade? Cristo, verdadeiramente Deus, de verdadeiramente Deus.
escolhido, separado para servir como aquele para com um propósito Deus ungia o seu filho. Marcos começa seu evangelho direto, diferente dos outros escritores, Mateus, Lucas, João, que faz um elaborado, que faz genealogia, que faz toda aquela coisa. Não, Marcos começa direto, princípio do evangelho de Jesus Cristo. E esse termo evangelho não é algo de cristãos, não é algo que pertence à igreja. Evangelho é um termo usado e muito usado naquela época, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se lermos as cartas, ou a carta, ou o livro de Isaías, a gente vai olhar e ver o autor falando sobre uma boa nova que surgiria, de um rei que viria para libertar um povo e guiar um povo a uma vida com Deus. Boas novas, evangelion em grego, uma boa notícia, algo aconteceu, algo está sendo falado de que aconteceu no passado. Para aqueles cristãos que se encontravam em Roma, também ouvir esse termo em grego, evangelion, era algo normal, porque César, o imperador, também era falado. Olha, as boas novas é que César, o imperador, está dominando as nações. Então era um termo que para eles era comum. E Cristo toma esse termo, se apropria desse termo, para ser ele as boas novas para uma nação que está oprimida, que está perseguida, que está abatida, que está sem fé, sem esperança. O evangelho, essa boa notícia, essa boa nova, não tem a ver com um rei do Antigo Testamento conquistando uma nação, e nem com César conquistando povos. Tem a ver com a vida de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. O tema da nossa pregação é: qual é a sua mensagem ou a tua mensagem? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. A gente sabe que todo mundo passa uma mensagem. Meu irmão, ele é professor de educação física, de musculação, da personal, e o corpo dele passa uma mensagem. Ele já chega no local e as pessoas já sabem que ele passa uma mensagem. Às vezes ele até exagera nessa mensagem. Um médico, quando se achega no local com aquele jaleco, aquelas roupas, estetoscópio, passa uma mensagem. Um boleiro, um jogador de futebol, passa também uma mensagem com as suas vestes, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Todos nós passamos uma mensagem, umas mais explícitas, outros nem tanto. Vocês se lembram da história dos seus bisavós? Alguém aqui conheceu o seu bisavô ou a sua bisavó? Marina também, Marina, você pode levantar a mão, você já está na idade de levantar a mão. Vocês sabem qual era a mensagem que eles passavam para vocês? Essa mensagem foi algo que foi passado para vocês e vocês conseguem passar para os seus filhos? Eu não conheci o meu bisavô, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Não conheci minha bisavó também. Mas a mensagem do meu bisavô por parte de pai me alcançou, porque foi passada pelo meu avô, que eu também não conheci, mas pelo meu pai e pela minha tia, principalmente, Uliceia, que falava sobre o que ele fazia em Santa Catarina, São Francisco do Sul. Como ele, junto com um grupo de pessoas, começou a trabalhar com o evangelho e a plantar ali uma igreja presbiteriana independente. E eu sempre ouvia minha tia falando: olha, o seu avô era assim, o seu bisavô era assim, e olha isso. Eu nunca vi, só por foto. Mas parece que ele foi tão vivo na minha vida, porque a mensagem que ele passou chegou até mim. A gente é uma geração que tem a tendência de esquecer as coisas muito fácil. Na verdade, o brasileiro se esquece muito fácil de tudo. Talvez seja um ponto positivo, porque a gente acaba esquecendo o sofrimento também muito rápido. Mas a gente esquece também quem nos causou o sofrimento.
Isso é um perigo. Pois a gente pode repetir a ter esse sofrimento pela mesma pessoa. Quando a gente para pensar sobre mensagens, o que os nossos filhos veem em nossa vida como mensagem? O que os nossos amigos veem na nossa vida como mensagem? Porque muitos bisavós morreram e a gente não sabe nem qual era o nome deles. A gente não sabe a história deles. A gente não sabe a mensagem que eles deixaram, o legado que eles deixaram. Acabou. Diferentemente de outras nações, que os netos sabem o que o tetravô fez, porque estava escrito, estava desenhado, estava delineado, estava percebido na família e às vezes na própria cidade. As mensagens têm um poder de transformar vidas, para bom ou para ruim. As mensagens podem nos levar a ir além do que a gente tinha de expectativa, por olhar quem era a pessoa que nos trouxe a mensagem e como ela viveu e como ela realizou a sua vida. A gente vai falar um pouquinho sobre o mensageiro, a mensagem e o poder de uma mensagem. Quando a gente olha para esse texto que lemos, o texto a gente pode dividir em 3 aspectos. Primeiro, que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Há uma notícia, uma boa notícia, acerca de algo que aconteceu e que está sendo passada por um povo que está sendo perseguido por causa desta fé. Uma mensagem que dura até hoje. Mas essa mensagem veio primeiro por um mensageiro. E quem era esse mensageiro que a Bíblia diz aqui? João, chamado também de João o Batista, ou João Batista. Quem era João? João, filho de Isabel e Zacarias. Zacarias, um sacerdote velho, casada com Isabel, uma velha. E quando eu digo velho, velha não é por desrespeito, é porque eles eram velhos. Já tinha passado a sua geração, a sua situação de produzir filhos. Eles não tinham mais essa condição. Ela era estéril, ele não. E agora a idade faz com que ambos percam a sua fertilidade. 70, 75 anos. 400 anos desde a última vez que Deus falou com o povo de Israel. Deus fala com o povo e se cala por 400 anos. Silêncio total. E de repente, o Senhor envia Gabriel, o seu anjo, para falar com esse sacerdote que está servindo, orando e fazendo o seu movimento dentro do tabernáculo, dentro do templo. Aparece o sobrenatural, um anjo, e fala para ele: Zacarias, você vai ser pai. Sua mulher vai conceber. E não é algo que a gente possa pensar, poxa, hoje em dia, uma mulher não ter filho ou ter, pode ser opcional. Para aquele tempo, uma mulher não ter filho era vergonhoso. Um sacerdote não ter filhos era o fim de uma linhagem sacerdotal, o fim de uma vida devotada a Deus. Quem vai seguir a mensagem que eu continuo a falar? João Batista, filho desse sacerdote, um milagre de Deus, primo de Jesus, já que Isabel era prima de Maria. Esse sujeito poderia ser sacerdote no templo. Esse sujeito podia exercer por lei e por direito o papel de sacerdote do templo, já que o seu pai Zacarias havia sido sacerdote, e ele poderia ser até um... Que moral, que dádiva. Comeria bem, se vestiria bem, falaria com as pessoas mais influentes, se relacionaria com o poder. Só que este homem, vocacionado por Deus,
não para ser um sacerdote numa nação cujo sacerdócio estava corrompido, porque Roma havia colocado dentro da cultura judaica quem eles queriam. E aí você olha para uma nação que, segundo a lei, deveria ter um sumo sacerdote, agora tem 2 sumos sacerdotes agindo no mesmo tempo. E aí você vê que ambos não fazem parte da linhagem levítica. Não tem como. João, ao invés de ir para o templo corrompido, ele vai para o deserto. Ao invés de exercer o seu papel de sacerdote, ele vai exercer o papel de profeta. De profeta. E vale lembrar que há uma distinção entre papel de sacerdote e papel de profeta. O sacerdote escuta o povo. Ele ouve o que o povo tem a dizer. Ele ouve os clamores, os choros, os desesperos, as devoções, as reclamações, as confissões. Um profeta escuta Deus, o que Deus quer falar. Um sacerdote leva para Deus aquilo que o povo está dizendo, aquilo que o povo está reclamando, aquilo que o povo está clamando. Um sacerdote leva para Deus. Um profeta leva a mensagem de Deus para o povo. Um sacerdote clama a Deus pelo povo. Um profeta proclama Deus sobre o povo. Há uma distinção muito grande, muito severa. Porque João, ao invés de exercer o papel de clamar pelo povo, é levantado para despertar o povo a uma transformação. Se ele vai para aquela nação como sacerdote, ele seria mais um em meio à galera que está corrompida. Mas ele é levantado para transformar essa nação. Ele é levantado para mandar uma mensagem que o povo venha ouvir. E um detalhe é que João sabia muito bem que ele era. Gente, a gente vive num tempo que a mídia nos força a ter imagem, a nos sentir destacáveis da multidão, e às vezes escutamos até aquela fala: quem não se faz presente, não se é visto, não é isso? Aí, eu falei na Nova Versão Internacional. Quem não é visto não é lembrado. João Batista não tinha preocupação em ser visto. João Batista não tinha preocupação com as suas vestes. Ele se vestia como um profeta normal. Roupa de couro, pele. Enquanto que os sacerdotes com as suas roupas pomposas, os fariseus com as suas roupas chamativas, ele era apenas um homem no deserto. Não corrompido, não entregue ao que vão pensar de mim. O que é que vão pensar de mim se eu, filho de Zacarias, com direito a estar no templo, estou no deserto, pregando no sol, ou pregando na chuva, ou pregando no frio, para um povo que vem de Jerusalém, que vem da Judéia, e que vem de todo o redor do Jordão. Seria algo como vir de Cabo Frio, vir do estado do Rio de Janeiro, e aonde tivesse um rio que cortasse Cabo Frio até esse estado todo. João não tinha preocupação em entender o seu papel, a ponto de, quando questionado em Lucas capítulo 13, versículo 15, se ele era o Cristo, se ele era o ungido de Deus, se era aquele que libertaria o povo, ele disse: não sou eu. Eu não tenho nem condições de desatar as sandálias desse sujeito. Eu não tenho condições de servi-lo como um escravo. Hoje, quando a gente conversa com alguns pastores, as coisas mais difíceis que encontramos é como passar uma geração o bastão.
Pastores têm a tendência de serem muito, muito, muito sensíveis ao nome deles. Quem vai tomar o meu lugar? Quem vai exercer o papel no meu lugar? Então, se eu tenho tempo de me aposentar, ou eu tenho tempo de ir para outro lugar, mas quem que vai tomar? Ninguém tem condições de tomar o meu lugar. Afinal de contas, olha o que eu construí ao meu nome. João Batista não tinha esse problema, nem um pouco preocupado, porque João Batista sabia que ele era a voz de Deus para a consciência do povo judeu. João não se preocupava com a sua posição, não se preocupava com a sua imagem, não se preocupava com a sua localização geográfica. A sua preocupação era que ele fosse a voz na consciência daquele povo judeu. A preocupação dele era essa: eu tenho uma mensagem, um chamado. E é uma profecia antiga que Isaías, o profeta, veio falar, que Malaquias, em capítulo 3, versículo 1, também vem falando, se cumpre na minha vida, e eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou apenas um mensageiro. Quem vem depois de mim, e a mensagem dele, é poderoso. É poderoso. João Batista pregava a seguinte mensagem: arrependam-se, mostrem os frutos de seu arrependimento. Eu batizo com água, mas após mim vem alguém mais poderoso que eu, que vai batizar com o Espírito. Para pensar comigo. João Batista prega no deserto? João Batista tem uma roupa que não é das melhores? João Batista tem uma alimentação que não é atrativa? Gafanhotos, mel silvestre, se ainda fosse um camarão. Não tinha um templo para as pessoas estarem, não tinha nem papa na língua. A gente acha que Pedro era muito sisudo em suas falas, mas João Batista não tinha problema. Vinham a classe sacerdotal, vinham os fariseus, os saduceus, as seitas judaicas, e ele, raça de víbora. Raça de víbora, chamado de cobra. Talvez hoje, se fizesse isso, seria processado, seria chamado de indelicado, insensível, bruto, bolsominion, sei lá. No entanto, esse pessoal, gente de todo lugar ia para ouvi-lo. Gente de todo lugar ia ouvi-lo. O cara era apenas um homem no deserto. E todo mundo queria ouvir esse sujeito falar a mesma coisa. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Ah, como? Se você tem 2 capas, dê uma capa para o outro. Se você tem algo a mais, dê outro para outra pessoa. Para de acumular. Seja uma pessoa que não seja agarrada às coisas dessa terra. Confie que Deus há de sustentar. João era alguém pequeno, mas que Deus o atribui algo gigantesco: preparar o caminho para Jesus. E Jesus vai dizer que João era nascido de mulher maior. No entanto, ele vai dizer que nós nos tornamos maiores a partir do momento que nós nos servimos uns aos outros. E diferentemente do que o evangelho da moda diz, em nenhum momento a Bíblia diz que o Senhor nos iguala. O Senhor nos torna inferiores ao outro, a fim de que nós servamos ao outro, a fim de que o outro seja superior à nossa vida. Porque se eu olho para o outro como igual, o que eu tenho em servi-lo? Mas se eu olho para o outro como alguém superior à minha vida, é o que eu preciso servir, é o que eu preciso dar, doar, fazer pelo outro. João tem essa mensagem que desperta a consciência dos judeus: arrependam-se, alguém maior do que eu virá e batizará com o Espírito. Gente, quando essa palavra entra na cabeça dos judeus, há um eco enorme
que soa e aponta para Ezequiel, capítulo 36, verso de número 24. Como bons judeus que ouvem essa mensagem, eles escutam o seguinte eco por detrás disso. Ezequiel 36, versículo de número 24. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras, e o trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se. E não trarei fome sobre vocês. Quando João Batista fala que alguém maior que ele vem para batizar com o Espírito, isso ecoa no ouvido dos judeus. Epa, uma transformação virá. Algo acontecerá que vai nos tirar dessa situação em que Roma nos oprime, Roma nos cobra impostos, o templo nos cobra impostos, a nossa vida tem sido uma vida miserável, a nossa vida tem sido uma vida difícil, mas se ele está dizendo que alguém maior do que ele está vindo, e vindo vai cumprir com esse batismo com o Espírito Santo, e tem algo poderoso sobre a nossa vida, algo transformador. Algo vai fazer com que a gente seja liberto das amarras e das opressões do inimigo da nossa vida. Então eles entendem que essa mensagem tem um poder, que essa mensagem ela é poderosa. E aí a gente entra no último e terceiro ponto, o poder da mensagem. O poder da mensagem começa com arrependa-se. Mas arrepender do quê? Por quê? Ou para quê? E por quê? A gente vai ver João Batista dialogando com os fariseus, e eles falando assim, mas eu sou o filho de Abraão. E ele diz, Deus pode levantar qualquer um para clamar como filho de Abraão. Primeira coisa, é que às vezes a gente esquece que pecado não é só quando a gente vê ações claramente explícitas, contrárias a bem-estar do próximo. Às vezes a gente acha que o pecado é matar alguém, roubar alguém, adulterar, trair alguém. Mas esse pessoal não matava, não roubava, seguia à risca a lei. Tanto é que o próprio Cristo vai dizer, olha, se a sua justiça não exceder a prática dos fariseus, eles praticavam muito bem as obras da lei. Eles praticavam muito bem. Só que há um problema. Eles tinham o pecado de auto-justificar-se. Já viu aquele pessoal que diz assim, eu tenho um histórico, eu sou filho de crente, neto de crente, eu nasci já crente, então que pecado que eu tenho? Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca traí, nunca fiz nada de errado. Eu venho de um berço evangélico. A gente quer auto-justificar a nossa vida pautada no nosso histórico. A gente quer justificar a nossa vida diante de Deus, que conhece o nosso coração, que sonda o nosso coração, que sabe o que passa na nossa mente, com as falas de nosso berço, de nosso histórico. Isso é um perigo. Semana passada, retrasada, eu falei, se a gente tiver aqui uma gravação de 24 horas daquilo que a gente pensa, e colocasse aqui, todo mundo ia dizer, olha que legal, ou todo mundo ia falar assim, meu Deus, nunca imaginei que o fulano de tal pensaria tal coisa. Como é que passa isso na mente do outro? Porque a gente tem a tendência de esquecer que ser um sujeito que peca não tem apenas a ver em ferir a dignidade do próximo, tem a ver em ferir a dignidade de Deus. É atribuir que nós somos autossuficientes para viver uma vida
por mérito. E que a gente não precisa de uma ajuda, de um socorro. Somos autossuficientes. Não precisamos de ninguém, muito menos da ajuda de Deus. Então esse pessoal tinha a autojustificação de dizer: eu tenho um histórico, sou filho de Abraão, sou separado, sou israelita, eu não sou um gentio. Então eu tenho mérito para ser salvo por Deus. O que João acaba com isso, dizendo: isso não quer dizer nada. Mérito não quer dizer nada. Porque a palavra diz que se eu tropeço em uma vírgulazinha, em alguma coisa da lei, eu tropeço em toda a lei. E a gente não consegue cumprir toda a lei. E se resumirmos aos 10 mandamentos, a gente já não consegue cumprir. Não terá outros deuses. Mas o celular se torna um Deus, o emprego se torna um Deus, a fama se torna um Deus, o sucesso se torna um Deus, a busca pela realização pessoal se torna um Deus. A gente diz que não deve criar ídolos, mas a gente cria ídolos constantemente. Calvino vai dizer que nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Nosso filho pode ser um ídolo, nossa esposa pode ser um ídolo, nossa criação, o que for pode ser um ídolo. Se diz que a gente deve descansar no 7º dia. Quantas vezes a gente quer trabalhar e não confiar que o Senhor há de nos sustentar e suprir? Se a gente diz que a gente não deve falar, ou melhor, desonrar pai e mãe, mas quantas vezes desonramos pai e mãe? Quantas? E se a gente levar o pé da letra, o que é honrar pai e mãe, aí é que a gente está lascado. Porque tem a ver com sustentar pai e mãe. A gente, velho, a gente às vezes explora mais do que sustenta, né, sogra? Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho d'água. E aí quando a gente começa a parar para pensar, cobiçar, eu não cobiço, mas o seu boné é muito legal. Quase que a gente age como aquele personagem do Zorra Total, que abriu um olhão grandão assim, que eu me esqueci o nome desse personagem, Zeca Pimenteira. Era isso? O pessoal tá ligado aí com o Zorra Total aí. Eu acho tão bonito. Inveja, cobiça, adulterar, não adulterarás. Mas quantas vezes a gente olha uma mulher e a gente fala assim: ah, Senhor, isso, oh, meu Deus, já caiu. Na academia a gente tem que trabalhar assim, terrível, não é? Em tudo a gente vai tropeçar em alguma coisa. E se a gente tropeça em uma, tropeça em todas. Então a gente não tem do que dizer eu sou santo, porque não somos. Somos santificados pela graça de Deus. Mas é um outro assunto. Por que do arrepender-se? Ou para que do que arrepender-se? Para viver uma nova vida, sem acusações, sem o peso do juízo e sem a condenação. Para pensar. Eu vou fechar aqui esse terceiro ponto do porquê arrepender-se com o porquê. Porque Deus nos ama muito. Então, arrepender por quê? Do quê? Dos nossos pecados. Para quê? Para viver a nossa nova vida. Por quê? Porque Deus nos ama tanto. E aí eu quero pensar um pouquinho nisso aqui. Você tem noção do amor de Deus pela sua vida? Você tem noção de quanto Deus te ama? De quanto Ele realmente expressou o seu amor? Porque eu não sei se eu seria capaz de dar a minha filha por nenhum de vocês. Eu não sei se eu seria capaz de olhar para cada um de vocês e dizer: olha, alguém está precisando de um transplante, eu vou tirar da minha filha para dar. Eu não sei. E eu nem sei se eu seria capaz de morrer pela minha filha. Também não sei. E eu já, em algumas vezes, em oração, falei: Senhor, eu não sei se nem suportaria olhar para Deus, se Deus me tirasse Marina
antes dele me levar? Não sei. Agora, de uma coisa eu sei: Deus nos ama tanto que Ele quebra todo o protocolo religioso. As religiões têm a tendência de dizer o seguinte: você deve fazer X, Y para agradar a Deus. Você tem que guardar isso, você tem que fazer isso, você tem que realizar isso, você tem que preparar para isso, para que Deus se agrade. Essas exigências e rituais nos pressionam a andar sempre com um peso na nossa consciência. Eu preciso ter uma performance religiosa. Então eu não posso me vestir desse jeito, porque eu não me enquadro dentro desse grupo. E se eu não me enquadro desse grupo, eu não vou agradar a Deus. Então eu tenho que me vestir desse jeito. Ah, mas eu não posso andar com o cabelo solto, eu tenho que andar com o cabelo desse jeito. Porque como que eu vou agradar a Deus? Porque eu aprendi nesse grupo que a exigência para agradar a Deus é ter um coque. A exigência para agradar a Deus é que eu tenho que usar saião. A exigência para agradar a Deus é que eu não possa ter uma tatuagem. A exigência para agradar a Deus é que eu preciso usar certas vestimentas. Fora os rituais. Você pecou? Você não pode orar. Como assim? Vá para o final da fila. Espera, se santifica, se consagra, vai para o monte, vai fazer o que for. Aí você ora a Deus. A religião vai nos ensinar isso. Basicamente, a religião vai dizer assim para a gente: eu preciso me tornar como Jesus, para que Deus me ame. Porque se eu não tiver as práticas de Jesus, se eu não me enquadrar como Jesus foi, Deus não vai me amar. Mas como que a gente vai conseguir ser igual a Jesus? Esse negócio de que a gente precisa ter Jesus como modelo, a gente nunca vai conseguir ser como Jesus. Como? Nunca. O Evangelho vem e nos diz o oposto. Deus me amou, então Jesus se tornou como eu. É totalmente oposto. Enquanto a religião diz: olha, para que Deus te ame, você precisa ser como Jesus. Porque se você não for como Jesus, Deus não vai te amar. E se eu não conseguir? E se eu passar na rua e olhar para um rabo de saia e falar assim: ah, isso lá em casa? E se eu olhar um dinheiro e pegar? E se eu não conseguir, e se eu pegar? Eu nunca vou ser. Então Deus nunca vai me amar. Mas o Evangelho diz o seguinte: Deus me amou, Deus nos amou, e por isso Jesus veio como eu, em carne, homem, encarnou nessa vida. Isso demonstra um amor de Deus tremendo. Enquanto o Evangelho, ou melhor, a religião nos diz que a gente precisa fazer uma série de rituais, o Evangelho nos mostra que Deus nos amou tanto que deu o Filho dele. E além de dar o Filho dele nasce, o Filho dele vive, e o Filho dele morre. Mas não morre uma vida de velhice. Não morre sentado à beira do rio, ou da praia de Cafarnaum, pescando com seus 80 anos e, tive um infarto, morri, fui para a glória. Não. Ele é crucificado. Aquilo que nem os romanos sofreriam. Para um romano, pecado, morte capital, decapita, pronto, sem dor nenhuma, só o pavor de ir para a morte. Mas para qualquer outro, crucificação. Gente, você vai ler as histórias dos que estão no corredor da morte nos Estados Unidos ou em outras nações. Eles vão dizer assim: nada é mais tenebroso do que você saber que falta menos um dia da sua vida e que está contando um dia para a sua morte. E quando dizem assim: a sua melhor refeição, pode escolher. Meu querido, se você sabe que vai morrer, você não tem nem fome. E dependendo da morte, você pensa: para quê? Se a gente sabe que amanhã tem que pagar um boleto e não tem dinheiro, a gente já não come hoje. Imagine você saber que vai ser eletrocutado em 24 horas, ou vai receber uma injeção letal, ou vai ser decapitado, o que for.
vai ser fuzilado. E aí, me lembra daqueles vídeos que a gente via a morte. Não me lembro como é que era, Marcelo, aqueles vídeos. Clássicos da morte. Faces da morte. Só coisa boa. Aí a gente via o pessoal dando tiro, os chineses dando tiro num pessoal preso. E a história é que eles ficam abalados. E tem relatos de pessoas que sangraram. O seu suor foi como sangue. Tamanha era a tensão do caminho da morte. Jesus, ele não apenas sangra com a tensão da morte em seu suor, ele sangra com as chicotadas de chicotes romanos, que não é aquele negocinho de aquilo que arranca pedaço da pele e da carne. Ele sofre no caminho da Via Crucis. Ele é cuspido, ele é humilhado, ele é zombado. Mas calma aí, Jesus não fez nada de mal. Jesus se doou. Jesus deu a face. Jesus curou. Jesus libertou. Jesus fez milagres. E o pessoal está cuspindo, chutando, zombando. E agora, na cruz do Calvário, fincado por pregos, ele ainda escuta: tu não és aquele que dizia que em 3 dias derrubaria e reconstruiria o templo? Então, o que você está fazendo aí? Zombaram de Jesus. Cristo crucificado na cruz. E vale lembrar que o sofrimento da cruz, ou da crucificação, segundo um médico americano, é algo terrível. Porque você tinha o apoio dos braços e o apoio do calcanhar. E se você descesse o corpo, você não conseguia respirar. E você querendo respirar, você subia. E quando subia, sentia os pregos cravados no seu pé. Então era dor de baixo e dor de cima. E Cristo ainda tinha por cima uma coroa de espinhos. E não era pico, desses que a gente vai no peró. Ih, pisei no pico. 4 centímetros, 5 centímetros de um espinho que entrava e furava e machucava. 2 coisas ocorrem na crucificação de Cristo. 2 coisas. Deus coloca nossos pecados em Jesus. Ele olha para Jesus sanguentado, despedaçado, fragmentado, e ainda coloca nosso pecado em Jesus. Coisa maravilhosa é que Deus faz uma segunda coisa: coloca a justiça de Cristo em nós. Ele olha para o Filho na cruz e trata como se Cristo tivesse vivido a nossa vida pecaminosa. Ele olha para Jesus e diz: eu vou tratar você como eu deveria tratar aquele povo, nós. Então você vai receber a minha ira. Você vai ser um pecador que vai receber a minha ira. E ali ele recebe a ira do Pai. E olha para a gente e faz diferente. Deus punha o Filho como se o nosso pecado fosse o pecado de Jesus. E por causa disso, Deus nos trata como se nós tivéssemos vivido a vida de Cristo. Olha que coisa linda. Ele olha para a gente hoje e fala: eu vejo vocês e trato vocês como se vocês tivessem vivido a vida de Cristo, sem pecado, em vida reta, justa, puro e santo. Olha que obra graciosa. Deus nos ama tão poderosamente que Ele olha para a cruz e ao invés de ver o Filho, Ele nos vê. E Deus nos ama poderosamente que quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo nos cobrindo com seu sangue purificador.
essa mensagem poderosa de João. João batizava com água, uma purificação exterior, um símbolo. Jesus batiza com o Espírito Santo, purifica o nosso interior e é uma realidade. Os judeus vinham de todas as regiões para encontrar com João e João recebia todos. Jesus não dá as costas para ninguém. Jesus recebe a todo mundo que quer conhecê-lo, que quer recebê-lo, que quer ser purificado. Olha que graça maravilhosa! Que mensagem poderosa! Ah, Senhor, que mensagem poderosa! O Senhor nos ama tão poderosamente que entregou o seu Filho na cruz por nós. E hoje nós não precisamos, Pai, de uma performance religiosa. A gente não precisa vestir uma capa para dizer, olha como eu falo, olha como eu sou. Basta que nós confiemos na obra de Cristo e dizemos, Pai, eu não consigo pelos meus méritos. Eu confio que o que Cristo fez foi suficiente para que a minha vida hoje tenha paz. Feche os seus olhos, vamos orar. Ah, Senhor, Senhor, meu Deus, esse é o Evangelho de Cristo. As boas notícias é que Ele já morreu pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais morrer por eles. Nós não precisamos mais de atuações. Basta crermos que o que Ele fez foi suficiente e dizermos, Pai, eu me arrependo da minha autossuficiência, da minha autojustificação e confio que o que o Senhor fez foi suficiente para que Deus me amasse. Na verdade, o Senhor me amou e por isso o Senhor fez o que fez. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu amor. Que a nossa mensagem seja a mensagem do amor de Cristo. Que a nossa mensagem seja a mensagem do amor de Cristo, que não olha para as pessoas com um olhar acusatório, mas olha com amor, mostrando a verdade. Ele transforma vidas, Ele restaura vidas, Ele é poderoso para fazer isso. Este é o Evangelho de Cristo, a vida, a morte e a ressurreição daquele que não pôde ser contido pela morte, mas está vivo ao lado do Deus Pai, intercedendo por nossas vidas, clamando pelas nossas vidas como sumo sacerdote, eternamente, bondosamente, graciosamente. Assim nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra,
criou o sol e as estrelas, sim, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos ofertar ao Senhor? Peça um irmão nosso, a Pink, passa o envelope. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos nos levantar e cantar de novo? Pode cantar comigo essa canção. Ela é simples e ela fala de algo poderoso. Não há Deus maior, não há, não há, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Quero ouvir os irmãos. Solta o gogó amargo. Como nosso Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, sim, tudo criou. Somos, Senhor, pela Tua palavra poderosa, por este amor poderoso, por esta presença gloriosa do Senhor aqui entre nós. Não há Deus maior, não há outro como o nosso Deus. Faça a sua oração, sua gratidão, derrame aos pés do Senhor, somos gratos. Marcos vai orar pelas ofertas, por favor. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pela Tua paz, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua consciência em nós. Desse modo, nós te agradecemos pelos recursos, pelas provisões, pelo espírito voluntário consciente de cada irmão, de cada pessoa que acredita e crê na Tua obra. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Nina, acende aí, por favor. Pode sentar, por favor. Acende tudo. Isso, obrigado. Diaconisa Elvira. Gente, obrigado pela visita de vocês. Eu agradeço muito, muito, muito. Hoje é um dia especial para minha vida, para minha casa. 45 anos com corpinho de 44, com peso de elefante, 109 quilos. Pesei depois da almoço 110, 250. 110, 250. Aleluia. Esse ano foi um ano muito difícil para a gente. Vocês não têm noção de como esse ano foi difícil
para nossa casa. Como eu sei que foi também difícil para muitos aqui. Esse ano a gente enfrentou desafios assim terríveis. A gente enfrentou um desafio da Marina passar por um momento delicado emocionalmente, com essa quarentena, ficou irritadiça, ficou agressiva, mas graças a Deus o Senhor nos deu sabedoria para lidar com essa flor linda e passou. Passei por um momento tão delicado no mês de agosto, gente. Pensei que minha vida fosse acabar ali no mês de agosto. Pensei que o meu ministério fosse acabar ali no mês de agosto. Porque a gente veio depois da quarentena para o primeiro culto, primeiro mês de agosto, e ao invés das pessoas estarem voltando, as pessoas foram indo embora. 6 pessoas de nossa comunidade se desligaram, pessoas amadas, amáveis, e eu passei por um momento difícil, e essa mulher aí teve que segurar assim um sujeito acabado. Não só minha esposa, mas o meu irmãozão Marcelo segurou uma barra. Eu falando com ele: cara, não estou aguentando. Não, vai passar isso aí. Eu acho que ele tem mais chamado pastoral do que eu. Sabe, aconselhar mais do que eu. Foi um mês, realmente esse negócio de um mês de agosto, um mês de desgosto, foi um mês que eu pensei que eu acho que não fui nascido para isso. Mas graças a Deus que Deus usa pessoas que a gente ama para nos dizer: cara, não para, os frutos virão, permaneça, persevere, continue. E a gente tem visto isso. Eu acho que o maior fruto disso tudo é a nossa filha, é a nossa casa e nossos relacionamentos com vocês. Isso ninguém tira da gente. Que eu possa continuar passando uma mensagem para vocês daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, e que, se Deus me permitir, eu morra por Cristo Jesus. É tudo que a gente tem. Então eu não vou falar muito não para não chorar. Vamos orar, que tem um bolinho ali. É só bolinho, né? Vamos ficar de pé. Obrigado, Jefferson, pela sua visita. Você sabe quanto é importante. Estava devendo, né? 3 anos, né? Não vou falar que você pinta a barba não, tá? Vamos lá. Lá, barba preta daquela, você acha? 40 anos na cara vai estar com a barba preta daquela? É ruim de não pintar, hein? Confessa seu pecado agora. Pai de amor e de graça, obrigado. Ah, não. Mas querido, você pode orar pela minha vida? É? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite, por esse dia e por mais um ano que teu filho completa, Senhor, na tua presença. A tua graça nos basta e é o que te pedimos, Senhor, que a cada dia a tua graça se renove sobre a vida do teu servo. Que teu Espírito Santo o fortaleça, mantenha uma mente saudável, um coração, Senhor, batendo por ti, saúde para manter a cada dia, Senhor, o ministério e o amor que ele tem pelo Senhor. Que a sua família continue sendo um rochedo para ele, continue sendo um alicerce, e que ele possa a cada dia, Senhor, passar anos e anos na tua presença, se alegrando em ti, e nos dias que a tristeza vier também saber que o Senhor é socorro bem presente. Nós te louvamos pela vida do teu filho, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Deus, pelos livramentos, pelo cuidado e por tê-lo trago até aqui. E te pedimos que a tua mão continue o guiando, no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Obrigado. Vamos orar para a gente ir embora. A gente tem uma família linda que não está podendo vir ainda. Ulisses, sua esposa, Fabinho, sua esposa, a Eliane e Paulo, a Helena e a tia Milce, pessoas que estão de frente com o combate do Covid, ou tem pessoas com comorbidades que têm sido também excelentes na caminhada. Vocês são a bênção na minha vida.
Pai de amor e de graça, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo que o Senhor me proporcionou com pessoas que eu amo, que estão aqui presentes, por aquelas que não puderam estar, mas que passaram a sua mensagem para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor nos trouxe mais maturidade nesse ano, a fim de que sejamos melhores pessoas. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condição de servir. Eu peço perdão por aqueles que eu feri, que eu machuquei, que eu não fui capaz de edificar. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigado pela minha esposa linda, que eu amo e que sempre foi a minha maior e melhor amiga. Obrigado pela minha filha, que tem sido, Senhor, uma princesa na nossa casa. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas irritabilidades, ela é uma bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqui que estão presentes, pela minha sogra, meu sogro, que são os meus pais e que exercem um papel de pais na minha vida. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da sua noiva, que são pessoas fabulosas. Obrigado pela vida, meu pai, da Micherlin, do Marcos, que são instrumentos do Senhor poderosíssimos e tem sido uma bênção. Obrigado pela vida do Maquilin, a sua esposa Tati, os seus filhos. Que bênção na minha vida, que bênção na minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida do Felipe, que sempre está sensível à voz do Senhor e ao convite da Elaine. Obrigado pela vida da Pink, essa jovem que tanto nos alegra o coração. Obrigado pela vida, Senhor, do Jefferson, que nos conhece um pouco de mais tempo e que já experimentou as nossas dores, nossas realizações, nossas frustrações. Obrigado, Senhor, pela vida do João e da Sara. Que bênção, que casal lindo, que casal lindo. Obrigado pela vida da Débora, pela vida do baiano Efraim. Que amor eles têm, como nos acolheram, como nos alegram. Obrigado, Senhor, por todos aqui presentes. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida dos visitantes que aqui se encontram. Obrigado, obrigado. Que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai, que o amor, profundo amor de Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito seja uma verdade na nossa vida, não somente hoje, mas todos os dias, para todos sempre. Amém e amém. Amém? Vamos cantar parabéns ali?